Sejam todos muito bem-vindos neste canal, onde pretendo apresentar uma série de vídeos sobre a trajetória do uísque escocês desde as suas origens até os dias atuais. Eu sou historiador e, entre outros trabalhos, tive o privilégio de fazer a catalogação contextualizada da maior coleção de uísque escocês do mundo. E ela foi reunida aqui, em São Paulo, pelo brasileiro Clive Vidiz. Esse colecionador, que se tornou célebre, conseguiu compor um impressionante acervo com exatas 3.384 garrafas de uísque, de todos os tipos ou categorias, abrangendo a produção de todas as destilarias da Escócia. No ano de 2007, essa grandiosa coleção, que saiu até no Guinness Book, foi adquirida pela companhia de bebidas Diageo, que recambiou todas as garrafas de uísque para a Escócia, de onde elas haviam saído no curso de mais de um século. De forma que, atualmente, a mais completa coleção de Scotch Whisky encontra-se preservada e exposta no Museu de Edimburgo, batizada de Diageo Clive Vidiz Collection, em homenagem ao seu emérito criador. Nesse primeiro vídeo, antes de apresentar a série de garrafas de uísque mais interessantes e significativas, convém fazer uma retrospectiva de como foi o desenvolvimento da produção e do consumo do Scotch Whisky. Alguns especialistas aceitam que a criação do uísque na Escócia tem uma data certa, 1494. Este foi o ano em que um documento registrou a venda de uma carga de cevada para o Frei John Core, para fazer destilação de água da vida. Era assim que se chamava o uísque em seus primórdios. Os monges que falavam em latim diziam aqua vitae. E os escoceses das aldeias, que falavam em gaélico, diziam uísque beata. O uísque, portanto, surgiu como um remédio ou fortificante, uma bebida indicada para aplacar friagens e dores. Aquela aguardente tão revigorante e inebriante passou a ser destilada nos próprios ambientes domésticos para consumo próprio, de modo bem semelhante à atividade familiar de produção do vinho que se praticava em outras regiões da Europa. Desde aquela época, os métodos de fabricação do uísque escocês atravessaram o tempo sem sofrer muitas alterações, e até hoje as tradicionais destilarias procuram manter o perfil artesanal de apuração dos seus maltes. O processo de fermentação, destilação e armazenamento continua praticamente o mesmo desde a criação da água da vida. A safra de cevada primeiramente é maltada, ou seja, é defumada pela queima de madeiras ou carvão vegetal. Em seguida, os grãos maltados são mergulhados em água com leveduras que promovem a fermentação. Por fim, o mosto fermentado é levado ao calor do alambique para a destilação do uísque, que é logo depositado em barris de carvalho para a devida maturação. Ao longo dos próximos vídeos, revelaremos detalhes importantes e exclusivos sobre cada etapa da apuração do Scotch Whisky. A bebida passou a figurar nas cerimônias de batismos, de casamentos e até de funerais. Suas doses selavam acordos, saudavam visitas e marcavam despedidas. O consumo generalizado do Scotch Whisky passou a representar o próprio espírito da nação, como bem definiu o poeta escocês Robert Burns ao escrever: "O uísque e a liberdade andam juntos." Assim, o uísque pode ser considerado como uma das representações mais eloquentes do espírito escocês, da vivência comunitária e da identidade nacional. Pois bem, para saltar da condição de bebida nacional para o título de bebida internacional, o uísque produzido na Escócia percorreu um longo caminho, conquistando mercados gradualmente. Mas essa trajetória foi favorecida por alguns eventos que impulsionaram a fabricação e distribuição do Scotch Whisky. Em meados do século XIX,
uma praga infestou as grandes vinícolas da França e da Espanha, o que comprometeu a produção de conhaque, o maior concorrente do Scotch Whisky na época. E essa prolongada devastação na viticultura acabou abrindo mercados para os whiskies escoceses. Somada a essa oportunidade, surgiu a ideia de misturar diversos single malts com alguns whiskies de grãos para compor um blended equilibrado e mais suave, o que aumentava a produção e conquistava muito mais consumidores. Algumas destilarias aderiram à elaboração do whisky composto de muitos maltes, mas o pioneirismo dessa fórmula tem sido creditado à casa fundada por John Walker, que no ano de 1865 lançou o blended Walker Old Highland Whisky, uma combinação de cerca de 40 singles malts, com alguns whiskies de grãos. Esse histórico blended, cujo registro da marca data de 1876, foi o precursor do conhecido Black Label. A evolução do Scotch Whisky já na virada para o século XX ganhou uma nova característica com a tendência das destilarias em apresentar a bebida em novos modelos de garrafas e sugestivas estampas de rótulos, numa estratégia para seduzir novos consumidores. De fato, entre todas as empresas de bebidas, a indústria do whisky foi a que mais desenvolveu a apresentação de seus vasilhames, rótulos e embalagens, alcançando requintes que só encontram paralelo na fabricação dos frascos de perfumaria. De forma que, por seu formato ou pelo design do rótulo, cada garrafa de single malt ou blended pode contar uma história e um conjunto delas pode descortinar o mundo encantado do whisky escocês. O visual clássico ou estilizado das garrafas pode tanto despertar o desejo do consumidor comum, quanto desencadear a imaginação apaixonada do colecionador. Exibindo a mais variada seleção de whiskies escoceses, este canal pretende apresentar um panorama da criatividade envolvida na bebida que há séculos vem sendo consumida por apreciadores exigentes. Obrigado por me acompanhar até aqui e não deixe de assistir aos próximos vídeos.